programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje. Nos últimos 12 anos, Minas Gerais tem vivido sobre os impactos do choque de gestão, mas a forma de governar não é para todos. Como está a realidade do desenvolvimento do nosso estado? Esse é o assunto do Educação em Debate de hoje. No Momento CUT Minas, os desafios e as perspectivas do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e região, que celebra 80 anos. Pensando o estado de Minas Gerais a partir de seu imenso território, das diferenças e necessidades de sua gente, das políticas públicas implantadas, perguntamos: como anda o desenvolvimento por aqui? Para falar sobre essas questões, recebemos o professor e cientista político Otávio Soares Dulce. Educação em Debate. Conversamos com o cientista político Otávio Dulce. E com ele, nós iniciamos uma série de debates sobre Minas Gerais, o estado em que vivemos, o estado em que dedicamos a nossa profissão a uma educação pública de qualidade. Otávio, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu agradeço muito essa oportunidade. Nos últimos 10 anos, vivemos aí um modelo de gestão intitulado Choque de Gestão, que, de acordo com os gestores, foram várias gerações. Mas esta forma de governar Minas Gerais, na nossa avaliação, não é uma forma para todos, é uma forma que privilegia alguns setores em detrimento da população. E é exatamente para debater Minas que nós queremos conversar com você, Otávio, que é um profundo conhecedor da conjuntura mineira. O que é o estado de Minas Gerais, para que a população tenha a dimensão aí, primeiro, do nosso território? O estado de Minas Gerais é um estado bastante extenso, que ocupa, digamos, o centro do país, né? Tem uma posição central, que é importante, e que apresenta diferenças enormes no seu território. Essa talvez seja a principal característica dele, né? Nós temos áreas bastante desenvolvidas, outras áreas muito pobres, né? Climas diferentes, quer dizer, é um território bastante diferenciado que, portanto, exige do governo, do poder público, políticas específicas para tratar dessas desigualdades pronunciadas, né? O objetivo, no caso, seria de tornar Minas Gerais um território mais integrado, né? Com maior equilíbrio interno, para que todos os mineiros possam usufruir das oportunidades. Bom, Otávio, do ponto de vista de território, nós temos aí um território desarticulado, então. E como seriam as características da nossa população? Bom, a população mineira, ela, durante muito tempo, foi a maior do Brasil, que o estado de Minas era o estado talvez mais importante, desde a época do ouro e tal. Mas, ao longo do tempo, crescimento da população foi se reduzindo. É importante explicar aqui para o telespectador que o ritmo de crescimento da população mineira é dos menores do Brasil. Historicamente, há uma outra característica ligada à nossa população, que é a grande emigração, né? Durante décadas, os mineiros, um grande número de mineiros morava fora de Minas, inclusive fora do país. Ultimamente, essa situação se reverteu, né? Houve até uma volta de imigrantes para o Brasil e para Minas, portanto, uma situação de maior equilíbrio. Mas esse é um ponto. O outro ponto que é importante, inclusive tem impacto nas políticas sociais, Beatriz, é que, assim como o resto do Brasil, a pirâmide etária de Minas tem mudado. Os nascimentos são em menor número e a longevidade, quer dizer, o tanto de vida, né, que os idosos têm vai aumentando. Isso significa que as políticas públicas terão que cuidar mais da população idosa e, ao mesmo tempo, diminui um pouco a pressão para aquilo que se refere às crianças, o que permite, portanto, buscar maior qualidade
na educação. Não tanto a quantidade, mas a qualidade. Educação de crianças, creche, etc. Então, um desafio para um próximo governo do Estado seriam políticas públicas voltadas para os idosos. Para os idosos. E a outra coisa é que o grupo etário mais importante hoje é a juventude. Que a gente está com uma pirâmide, na verdade é uma forma de losango. O grupo maior é a juventude, não é mais a população tão infantil, né, tão pequena. Assim. E isso faz uma falta muito grande, um leque de políticas para a juventude. Isso tem que ser pensado de qualquer maneira. Então, nós temos dois problemas, Otávio, porque hoje, em Minas, não existem políticas específicas para a juventude. Nós temos denunciado a falta de vagas no ensino médio, faltam mais de 1 milhão de vagas para a juventude. Não existe uma política de geração de emprego para essa juventude, não existe política estadual de educação profissional, não há uma rede própria de educação profissional, como também não existe uma política global no sentido de atingir todas as regiões do Estado, uma política voltada para os idosos. Então, nós temos aí já vários problemas identificados. E esses dois grupos de idade são os que mais carecem de um trabalho, né, governamental. Isso mesmo. Bom, Otávio, e os indicadores sociais aqui em Minas? Como estão? Bom, eu acredito que eles, até onde eu estudei, eles acompanham a média do Brasil. Porque o nosso estado é mais ou menos médio, né, dentro do Brasil. Não é dos mais pobres e nem dos mais ricos. Agora, quanto a isso, nós temos que pensar o seguinte: as regiões ricas de Minas têm indicadores muito melhores do que as regiões pobres, que aí tem indicadores da área mais precária do Brasil, que é o Nordeste, semelhante ao Nordeste, né? Então essa questão tem que ser levada em conta também. No que se refere, por exemplo, à saúde, né, que seria uma área importante, e também os índices de pobreza, a questão da assistência social, né? Tudo isso é muito importante e revela as desigualdades internas de Minas. As regiões mais pobres do estado, por exemplo, são as que necessitam de maior proteção social, tem um número grande de beneficiários do programa Bolsa Família. Essa rede de proteção social, na sua avaliação e de acordo com seus estudos, elas vão acontecer por políticas próprias do Estado ou porque são programas do governo federal? É porque são programas do governo federal, né? Claramente, a força maior da política social brasileira vem da área federal. Temos os programas de transferência de renda, como a Bolsa Família, o BPC, né, que é para idosos e deficientes pobres, e temos a Previdência Social, que é um grande programa de transferência de renda, né? Então, tudo isso vem da área nacional. O Estado de Minas Gerais, na verdade, o governo estadual, tem uma participação muito pequena na política social. Ele tem outras áreas em que ele atua mais. Educação, segurança pública, que são áreas próprias do Estado. Mas na área de assistência social, de esforço de combate à pobreza e desigualdade, a participação do Estado é mínima. É uma ausência quase total que se observa hoje. Além da área federal, um setor governamental que tem atuado bastante na política social são os municípios. Por exemplo, no caso da Bolsa Família, é um trabalho conjunto do governo federal com os municípios que fazem os cadastros, né, que fazem o acompanhamento. Nesse caso, é evidente que os governos dos estados têm um papel menor, mas eles podem fazer muito mais do que têm feito, coordenando e amparando os municípios, dando orientação, porque os municípios às vezes são muito pequenos ou precários, né, do ponto de vista técnico. E o governo do estado tem um papel importante de orientação, né, de condução da política social em cada estado. Isso seria muito importante que os estados fizessem, não se ausentassem, né, da área social, dizendo que é assunto do governo federal só. Aqui
Aqui em Minas, Otávio, eu vejo uma outra característica, que é o governo do estado pegar um programa que é federal, mudar o nome e, aos olhos da população, parece que é uma política do estado, quando na verdade é um programa federal. Aqui, eu não sei se em outros estados isso acontece, mas aqui em Minas eu tenho visto essas iniciativas. Por exemplo, o programa que é do governo federal da energia elétrica nas residências. O estado trouxe como se fosse política dele. Políticas relacionadas à saúde, traz como se fosse política dele. Programas relacionados à educação, como educação de tempo integral, ou como políticas relacionadas ao ensino médio, que modifica o nome e trabalha como se fosse uma política do Estado, quando, na verdade, é uma ação federal com recursos do governo federal que vem especificamente para esses programas. É verdade, isso tem sido observado. E um exemplo a mais dos que você deu é um programa para a juventude que o Estado lançou, que é muito pequeno, tem um alcance mínimo, mas que tenta concorrer em termos de marca com um programa federal muito maior, que é o ProJovem, né? Os programas federais para a juventude, que são enormes, envolvem milhões de beneficiários. E o Estado tenta competir com um programa muito pequenininho, sem grande efeito, mas que dá uma propaganda, rende uma propaganda né, sem um resultado equivalente, do ponto de vista da juventude. Continuaremos essa conversa no próximo programa. O que pensam os educadores mineiros? Profissão educador. Eu sou Carlos Eduardo Soares de Souza, educador de Conselheiro Lafayette, aposentado e atualmente coordenador geral da subsede de Conselheiro Lafayette do Sindiúti. Trabalhei por 50 anos como educador e fui aposentado em 2 cargos. Mas, como disse Dostoiévski, se quiser destruir um homem, é só desqualificar o seu trabalho. E é isso que o governo de Minas está fazendo com a gente. Porque depois de tanto tempo de magistério, estou aposentado. Um dos cargos com menos de R$ 1.500 e no outro cargo com menos de um salário mínimo. Meu nome é Eduardo Barcelos, sou professor de filosofia da rede estadual em Coronel Fabriciano. Sou educador, estou educador, e tenho dificuldade a cada vez mais de exercer essa profissão da maneira como deveria ser. A carreira em Minas Gerais está sendo desqualificada por esse governo, que implementou uma forma de remuneração que descaracteriza a forma de remuneração que nós acreditamos válida, que é o piso salarial. Nós encontramos hoje dificuldade para exercer o nosso trabalho da maneira adequada e com a qualidade que a gente espera. Está difícil, né, continuar professor dentro do estado de Minas Gerais com a atual política vigente pela Secretaria de Educação. Por isso, assim, seria preciso que o governo estabelecesse para nós uma possibilidade da gente enxergar uma coisa a longo prazo, para que nós, educadores, nos sintamos assim, valorizados para exercer a nossa função e colaborar com a sociedade, dentro de cada área, cada um de nós, podemos colaborar com a formação de um cidadão mais pleno. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. De 22 a 24 de agosto, cerca de 50 trabalhadores em educação com menos de 35 anos estarão em Brasília para participar do primeiro Encontro Nacional da Juventude da CNTE. A proposta é trazer representantes jovens das 48 entidades filiadas para discutir o papel da juventude na militância sindical e na educação brasileira. O primeiro Encontro Nacional da Juventude da CNTE foi definido durante o 32º Congresso Nacional da Confederação, em janeiro, que contou com a participação de mais de 100 jovens profissionais da educação. Na pauta está a criação de novos coletivos da juventude,
espaço que permite o debate sobre políticas específicas para essa parcela da categoria. Haverá exposição e troca de experiências com entidades que já têm coletivos organizados, como é o caso de São Paulo, Pernambuco, Paraná e Mato Grosso. Para a gente debater a política de organização dos profissionais da educação jovens dentro do sindicato. Então, estamos agora para o dia 22 a 24 de agosto com esse encontro nacional, estamos fazendo um esforço para trazer um profissional da educação de cada entidade filiada, portanto, temos 48 sindicatos filiados, queremos que venha no mínimo um de cada entidade filiada, e que durante 2 dias a gente faça um belo de um debate, né, especialmente motive e sensibilize os profissionais que vêm para organizar esse segmento dentro dos sindicatos. A ideia é que sejam tratados vários pontos, inclusive a questão da comunicação com esses jovens, para que eles retornem para as entidades motivados. Atualidade. Em Minas Gerais, o plebiscito da reforma política também já está aglutinando a força dos movimentos sociais, populares, sindicais. Frederico Santana Rick é um dos coordenadores do comitê do plebiscito da reforma política em Minas. Frederico, o que está sendo feito de fato para que esse projeto saia do papel? Nós acabamos de realizar uma plenária estadual, em que a gente contou com a presença de mais de 270 participantes. Nós tivemos a representação de mais de 105 organizações, de mais de 57 cidades, algo bastante representativo. Uma boa presença do público do universo sindical, pastoral, movimento estudantil, pessoal da academia, das universidades. Esse encontro já é uma forma da gente capilarizar e fazer com que o debate da reforma política chegue até um bom número de pessoas. Estamos produzindo também um jornal especial, um Jornal Brasil de Fato especial, que vai trabalhar o tema de forma popular, de maneira a fazer com que a gente tenha uma tiragem de 1 milhão, 2 milhões de exemplares, para fazer com que isso chegue ao maior número de cidades, organizações e lideranças possíveis. Essas são algumas iniciativas. Nós estamos fazendo um momento de formação, sendo que um deles é com o João Pedro Stedley, que é coordenador nacional do plebiscito constituinte pelo MST, que está ajudando um pouco a gente a entender a importância do plebiscito pela constituinte na atual conjuntura. Quem você diria que são os principais atores para que esse projeto aconteça, já que a gente sabe que a classe política não tem interesse nele? Nesse momento, a juventude é um ator fundamental e importante. Essa pauta nasceu, entre outros motivos, por conta das mobilizações de junho de 2013, quando um conjunto de pautas e reivindicações apontaram para o mesmo caminho. A falta de representatividade política de um conjunto amplo da sociedade brasileira. As mulheres estão subrepresentadas, nós temos mal 4% de mulheres no Congresso Nacional, o que é menos do que em maior parte dos países árabes, onde a gente acredita, né, que a representação é pequena. A juventude está muito pouco representada na política de modo geral. No Congresso Nacional é cerca de 2%. A população negra, da mesma maneira, que é mais de 50% da população brasileira, no Congresso Nacional não chega a 9%. Então, a esses segmentos interessa diretamente. E, de modo geral, a todos aqueles que estão, nesse momento, brigando por políticas públicas, que é uma disputa que há no Estado para onde vai o orçamento. E esse orçamento vai cada vez mais para a mão daqueles que já têm dinheiro, já são beneficiados, porque eles estão melhor representados nas instituições da República. Então, toda a população brasileira que quer ver as reformas estruturais acontecerem, a reforma dos meios de comunicação, a reforma agrária, a reforma tributária, o plebiscito da Constituinte é, digamos, a reforma das reformas, que é a possibilidade que a gente vai ter de alterar essa correlação de forças. E como se dará ou deve acontecer a interlocução dos educadores nesse processo? Porque a gente sabe também que o plebiscito da reforma política pode ser um tema a ser tratado nas salas de aula, daí também pode-se conseguir um bom aliado. Com certeza. Nós temos a expectativa de fazer o debate em todas as salas de aulas, em todos os colégios e escolas municipais, estaduais, também nas universidades. O papel dos professores, o papel dos educadores vai ser fundamental, como foi em 2013 no processo do plebiscito pela redução da tarifa de energia do ICMS. Talvez esse vai dar a possibilidade, inclusive, de um diálogo ainda maior
porque a questão da reforma política dialoga diretamente com a questão das condições de trabalho, das condições dos professores, das condições das aulas, né, e com a vida da juventude, dos jovens, que foram aqueles que foram para as ruas no período recente, que nós acreditamos que voltarão. De fato, o que se quer, assim, na essência, com essa reforma política? Nosso objetivo, primeiro, é politizar e conscientizar a sociedade. Acho que essa é o grande objetivo. É uma grande oportunidade de a gente fazer um grande mutirão de trabalho de base, um grande mutirão de discussão de quais são os reais problemas do povo brasileiro e como resolvê-lo. Então a gente quer, com o plebiscito, criar uma capilaridade, comitês, espaços de reflexão, seminários, debates que ajudem a população brasileira a compreender quem são seus reais inimigos e qual é o seu projeto de sociedade. A gente poder voltar a discutir que Brasil queremos. Próximos passos do movimento aqui em Minas. É tarefa de todos os estados onde o plebiscito está acontecendo, e hoje nós já temos comitês do plebiscito organizado em mais de 24 estados, realizar os encontros de formação de formadores. Esses encontros nós estamos chamando de curso dos 1000, porque no mínimo nós queremos formar 1000 multiplicadores do plebiscito aqui no estado de Minas e em todos os estados. Tira dúvidas. Para os casos que o servidor fez o pedido administrativamente do abono de permanência e este restou indeferido, podemos ajuizar a ação judicial. Para tanto, o servidor tem que ter cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária, que são tempo e idade cumulativamente. E, além de ter preenchido esses requisitos, ele continuou optando por trabalhar. Os documentos estão elencados no nosso kit Justiça, disponível através do site do Sindiúti. A história de lutas e a trajetória de uma das mais combativas entidades classistas de Minas Gerais, o Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e Região, que acaba de celebrar 80 anos de existência. Momento CUT Minas. Conhecer a trajetória de quem defende o trabalhador é um importante instrumento para a gente pensar as perspectivas de futuro. Por isso convidamos o Geraldo Valgas, ele é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de BH, Contagem e Região, e o sindicato este ano completa 80 anos de vida e 30 anos de filiação à Central Única dos Trabalhadores. Geraldo, obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você começasse exatamente fazendo um balanço desta trajetória do sindicato. Eu que agradeço, né, agradecer aí a nossa CUT, né, também pela oportunidade. Eu acho que a gente falar do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e Região, é falar um pouco também aqui da região metropolitana, né, falar da região da cidade industrial, né, a região operária, e a importância que o sindicato teve na vida das pessoas, né, nas últimas 8 décadas, e alguns momentos importantes, lembrar, por exemplo, a greve, né, de 1968, que mesmo sobre a repressão da ditadura, né, sobre o olhar do Estado, os trabalhadores metalúrgicos de Contagem foram às ruas, né, durante a ditadura e fizeram a maior greve da história operária aqui da região, né, a primeira greve no regime militar, né, e essa greve depois ela se alastrou para outros estados, para outras categorias, e essa greve naquele período ela teve uma conquista de 10% de reajuste, que depois teve que passar, foi concedido também o mesmo reajuste para o país inteiro, porque o ministro do Trabalho naquela época, o coronel Jabas Passarinho, ele estava vendo que a greve ia se expandir também para o país inteiro. Então, antes que isso acontecesse, ele foi lá e já concedeu o reajuste de 10%. Durante o processo da abertura também, o sindicato teve um importante fundamental na greve de 79, né? A importância do sindicato, nós conseguimos paralisar toda a categoria, né? Ainda na ditadura, naquele processo da abertura,
E durante esse período também, né, o sindicato ele se encontrava na mão de uma diretoria pelega, uma diretoria que não tinha compromisso com os trabalhadores, mas independente de diretoria combativa ou pelega na frente do sindicato, os trabalhadores na base se organizavam através da organização para o local de trabalho, através de comissões, né, de clandestinas naquela época. E nós também, em 1989, a gente também fez uma outra greve, na greve geral de 89. A gente também, a greve nossa aqui na nossa categoria, né, foi uma greve de ocupação. E a greve, depois que passou aquele período, a greve geral, às 48 horas, a greve na nossa categoria continuou, e aí a gente teve uma conquista também de reajuste de 9%, que depois também foi repassado para todo o país. Bom, Geraldo, essa é uma trajetória bonita aqui para Minas Gerais, porque demonstra que antes de outras mobilizações, os trabalhadores mineiros já se organizavam. 80 anos depois, Geraldo, qual é a perspectiva de futuro que você enxerga agora? Você hoje preside essa importante entidade cutista, enfrenta a porta de fábrica com um grande aparato policial, sempre a repressão presente, faz várias campanhas salariais, né, porque são vários municípios, várias realidades. Quais são as perspectivas de futuro agora para o sindicato, para a conjuntura que hoje nós estamos vivendo? O desafio que está colocado para a gente hoje é essa questão da organização do local de trabalho, porque nós estamos vendo que é preciso que os trabalhadores se organizem também no local de trabalho. Então nós estamos formando os comitês sindical por empresa. E o comitê sindical na tal empresa que a gente estiver formando, lá o trabalhador vai ter poder para negociar, vai ter poder de fazer a pauta de reivindicação, encaminhar para a empresa, e juntamente com o dirigente do sindicato, proceder à negociação. Outro desafio que está colocado para nós, que é essa luta em conjunta que nós estamos nela contra o processo de terceirização, né? Essa questão do fator previdenciário, que nós também estamos envolvidos nessa luta, o trabalhador, o metalúrgico, né, que ele trabalha em condições insalubres, com a questão do fator previdenciário, ele teve a sua aposentadoria reduzida, ele está tendo que trabalhar mais tempo. Então nós temos que acabar com o fator previdenciário. Outra bandeira nossa também, que é a bandeira já no movimento nacional, que é a questão da redução da jornada de trabalho, né, de 44 horas para 40 horas semanais, que só na nossa categoria nós fizemos uma pesquisa, um levantamento juntamente com o Diese, e constatou, se vier a acontecer a redução da jornada de trabalho na nossa categoria, que hoje tem aproximadamente aí 90 mil metalúrgicos, vai gerar de imediatamente 12 mil novos postos de trabalho. São desafios importantes. Eu quero que você leve as nossas felicitações, porque 80 anos de um sindicato como este, passou por muitas dificuldades, enfrentou muita repressão e permaneceu aí organizando os trabalhadores. Parabéns para o sindicato, parabéns para a sua gestão. Obrigado. Fique agora com o nosso quadro de humor. Olha só o salário do educador em Minas. Deixa eu dar uma olhada. Oi, eu sou comediante e muita gente me acha engraçado, mas o assunto agora não pode virar piada. Imagine, professores adoecidos sem piso salarial que não podem sequer comer na escola, salas de aula superlotadas, escolas funcionando no lugar onde já foi um motel e outra em um posto de gasolina. A maioria das escolas sem quadra de esporte ou refeitório. É difícil acreditar que tudo isso não seja uma piada. Mas essa, infelizmente, é a realidade das escolas estaduais. Nos últimos anos, o governo de Minas deixou de investir mais de 8 bilhões de reais em educação. Não deixe que a educação em Minas se torne uma piada de mau gosto.